amigos da Santa Cecília TV. Começa agora o Rumos e Desafios. O convidado de hoje é deputado Roberto Peternelli, general Peternelli. Seja bem-vindo, deputado. É um prazer estar aqui na Santa Cecília, é uma oportunidade de estarmos conversando, de também ter o retorno do que essa universidade pensa dos problemas brasileiros, de levar daqui sugestões que possam contribuir para propostas de lei, para que possa contribuir em termos de ideia para o nosso Brasil. O senhor está no seu primeiro mandato eletivo, foi eleito agora em 2018. Como é que tem sido essa experiência na Câmara? Eu estou muito feliz na Câmara, vejo que a política, todos nós sabemos, ela é fundamental para o brasileiro, é a política que define a vida, o como vai ser, o que vai ocorrer, qual é o tributo, quais são, de que forma cada item vai se proceder. Então, eu vejo que a política é fundamental para o cidadão e estar lá pode contribuir para políticas públicas e ajudar da melhor forma possível o bem comum, que é o que todos nós buscamos como político. O senhor estava falando aqui um pouco antes da entrevista da sua visão positiva e do quanto o senhor procura propagar essa visão positiva do parlamento, da política em si. O que te surpreendeu positiva e negativamente no Congresso? Eu acredito o contexto mais positivo é a participação daqueles parlamentares, um volume muito grande, buscando os aspectos comuns, verificar as comissões, cada uma delas, né, com cada um num debate de ideias, mas sempre buscando o ponto comum que possa atender ao cidadão brasileiro. Eu vejo a correria para votar, para voltar para a comissão, todos eles muito atentos nas atividades, relatando leis. Isso foi o aspecto positivo. Muitas vezes é natural, eu mesmo quando fui candidato, gravei um vídeo, que muitas decisões, muitas vezes é tomado num pequeno grupo, como foi o caso de alguns partidos agora, não votou como partido, então a decisão de um pequeno grupo e que todos os parlamentares têm que votar da mesma maneira. Eu defendo essa liberdade, né, do parlamentar e cada parlamentar possa votar com a consciência. Esse seria o ponto que poderia se chamar, né, que poderia ter um aperfeiçoamento. Mas o todo, ele é muito positivo, são muitas as ideias e do dia a dia vai se tirando ideias que se possa transformar em leis, né, atendendo à vontade popular. Após a aprovação da Previdência, quais são os outros objetivos do governo Bolsonaro ainda para este ano? O primeiro semestre foi todo dedicado à Previdência, né? Reforma tributária é o próximo passo? A reforma tributária é essencial, é bom nós termos aí todo um foco com ela, estávamos conversando que é fundamental, mas não podemos esquecer que nesse mesmo período, né, já se entrou com o pacote anticrime, que é fundamental, muitas vezes não estamos dando a importância. É importante estar acompanhando a própria prisão em segunda instância, que é uma vontade nacional. Nessa comissão não teve aprovação e as comissões, o plenário, ele é fruto da vontade popular. Então, a vontade popular acompanhando essas ações, com certeza. Nós tivemos, né, a liberdade econômica que está executando, uma série de outras providências e outros fatos, como o acordo, né, do Mercosul com a União Europeia, um fato extraordinário, a própria facilidade da inclusão do Brasil, né, na OCDE, que é um organismo que visa a troca de boas práticas entre os países, fundamental para facilitar e para a melhora da vida do cidadão no mundo como um todo. Então, eu estou muito otimista com as atividades do Brasil como um todo, capitaneado pelo presidente Bolsonaro, pelo executivo, mas com uma participação extraordinária do legislativo e do judiciário. Eu queria voltar aqui na reforma da Previdência. O Congresso, antes do recesso, votou em primeiro turno. A expectativa é que ali na primeira semana, na volta, né, da legislatura, já vote em segundo turno. Isso vai para o Senado e volta para o Congresso. Qual é a expectativa do governo para que isso entre em vigor efetivamente? Ela é todo um trâmite, né? Uma coisa importante agora para o cidadão brasileiro
é que todos participam desse contexto político, e isso é fundamental. Começam a entender qual é o fluxo para uma legislação. Então, nós agora tivemos aprovado no primeiro turno, tornou a voltar para a comissão especial, está votado pela comissão especial, volta novamente ao plenário da Câmara e depois do plenário da Câmara vai para o Senado. Aí inicia no Senado o mesmo trâmite, né? Muitas vezes, se o Senado modificar determinado componente, vai ter que voltar ainda volta para a Câmara, de né? novo para a CCJ, volta para a comissão especial, volta num turno. Mas ocorreu desde Fernando Henrique Cardoso uma coisa que a própria consultoria legislativa da Câmara, que eu sou fã daquela turma que entende muito da legislação, orienta muito bem os deputados, eles comentaram que quando um projeto dessa envergadura, pode ocorrer o que se chama fatiamento da lei. Ou seja, tudo aquilo que foi comum entre as duas casas já entra em vigor de imediato. Então, algumas vezes, se observa por declarações de determinados senadores, que já foram governadores, que têm uma larga experiência, eventualmente de estudar a inclusão do Estado e do município também na reforma da Previdência. Eu mesmo defendo essa ideia, porque senão é todo um trabalho desse novamente em cada estado, em cada município, e nem todo município tem uma estrutura jurídica, né, adequada para executar todo um trabalho e executar. E até porque, imagina que, né, em todos os 6.000 e tantos municípios que nós temos, cada um tivesse leis próprias, muito, né, mais complexo em termos jurídicos. Vejo que a inclusão dos estados e municípios muito válido. E vamos dizer que isso ocorra pelo Senado, uma hipótese. Se isso ocorrer, e for a única diferença, essa parte volta novamente para a Câmara dos Deputados, segue o mesmo fluxo novamente que todos estão acompanhando, mas as partes comuns da Previdência, que são importantes, elas passam a vigorar a partir do momento em que o Senado Federal aprovar essa reforma da Previdência. Perfeito. Qual é a reforma política que o senhor julga necessária? O senhor tem já algumas propostas a esse respeito, né? Lá se fala também muito sobre reforma política por vários fatores, né? Eu concentro em 3 pontos fundamentais. Primeiro, no meu ponto de vista, seria acabar com o fundo partidário e o fundo eleitoral. E explico daqui a pouco o porquê. Segundo item, permitir a candidatura independente do partido. Também explico o porquê. E o terceiro, que proibisse a reeleição em todos os cargos eletivos. Dessa maneira, você teria uma oxigenação. Por que acabar com o fundo eleitoral e o fundo partidário? Esse fundo eleitoral e partidário, ele não tem uma regra, uma atividade, ele depende exatamente do presidente do partido, manda um dinheiro para determinado estado. Como vai ser a distribuição desse recurso? É a critério, né, daquela executiva que pode concentrar 100%, né, daqueles recursos num único candidato. Então, não tem muito um critério e torna o contexto político desigual. Né? O próprio recurso que vai para um partido favorece aquele partido muito mais. E eu falo isso de cadeira, já que o PSL é um dos partidos melhor contemplado nesse aspecto financeiro. No que se refere à candidatura avulsa, muitas vezes nós costumamos ouvir na imprensa: é a venda da legenda, é a compra da legenda, tirou a candidatura em última hora porque queria favorecer o A, queria favorecer o B. Então, para não ter mais essa discussão, a candidatura avulsa acabaria com essa história da venda da legenda. E evitar a reeleição é sempre uma nova ideia, é sempre um novo pensamento, uma nova vontade, e decidir permite também aos parlamentares votar naquilo que ele julga adequado. Perfeito.
O Rumos e Desafios recebe hoje o deputado federal Roberto Peternelli, general Peternelli. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, amigos da Santa Cecília TV. O Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com o deputado federal Roberto Peternelli. Deputado, a sua interação com os eleitores via redes sociais é muito forte também, né? O senhor tem apostado nisso tanto para capturar os anseios do seu eleitorado e de quem lhe segue nas redes sociais, como também para tornar claras as suas motivações, as suas ideias, né? Como é que tem sido essa experiência? O senhor já era rato de rede social antes do mandato? Não, eu creio que as redes sociais elas passaram a ganhar uma importância muito grande nas últimas eleições, né? Uma maneira de interagir o político com os seus eleitores, é uma oportunidade como essa que estou tendo agora de expressar ideias, pontos de vista, de tal forma que você possa ter um retorno sobre determinadas ideias, possa aprimorá-las, possa melhorá-las. Então, o contexto da rede social, a participação do eleitor, o número de e-mails que o parlamentar recebe, o número de WhatsApp, Instagram, Facebook, é um volume extraordinário e das sugestões que são apresentadas você tira muitas ideias. Eu diria que uma boa parcela dos projetos que apresentei, ela também é fruto dessa interação com a própria população. A sua origem é militar, o senhor foi militar durante 40 anos, está na reserva agora, né? O que te levou para essa carreira militar? O que eu, naquela época, ali com 14 anos, e eu nasci em Ribeirão Preto, morei em várias cidades, meu pai era funcionário público do estado de São Paulo, a minha mãe professora do estado também, e nós mudamos para São Paulo. Eu tinha na época 12 anos de idade, fui estudar num colégio público ali na Vila Mariana, fui muito feliz lá naquelas atividades, e o meu pai, então, naquela oportunidade, comentou que havia uma escola em Campinas que tinha um bom científico, né? Hoje o nosso ensino médio, e que eu deveria me preparar para executar aquela atividade, já que o ensino era muito importante, fundamental, e fez uma série de comentários, e dessa maneira eu me estudei e fiz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, para executar lá o primeiro, segundo e o terceiro científico na época. E as atividades e as afinidades foram comuns, e além de estudar, né, de fazer um bom ensino médio, eu optei por seguir a carreira militar. Fez a AMAN depois, né? Aí depois segue-se o processo natural, que é executar a Academia Militar das Agulhas Negras, e essa ideia, né, que começou com meu pai, que me estimulou ao longo da carreira como um todo, cujo objetivo inicial era de permanecer 3 anos, duraram 44 anos e fui muito feliz nessas atividades. E mesmo na ativa, dizia para muitos amigos que se aposentavam de que se predispor na atividade política era uma das maneiras de você focar o cidadão, contribuir para políticas públicas, ajudar a melhorar a vida do brasileiro. E quando eu passei para a reserva, muitos deles vieram exatamente me cobrar sobre esse assunto. Se aquilo que eu preconizava, eu ia colocar na prática. E não me furtei a essa minha ideia e participei efetivamente das atividades políticas e estou muito feliz, né? Gosto muito lá da Câmara dos Deputados, das atividades, do debate de ideias, que é essencial para que se chegue na melhor alternativa. Eu ia perguntar justamente isso, da sua entrada na política. O senhor foi responsável pela entrada de outros vários militares também, né? Quais são as características que o senhor vê na vida militar que são desejáveis na política? Eu vejo que, na realidade, na vida política,
você tem preceitos, né, que são os mesmos de qualquer atividade. Estimulei muitos militares pelos aspectos, né, de administrativo, pelos aspectos de você ter honestidade, de você ser justo nas decisões, de você ser um administrador austero, procurando o máximo de economia para o recurso público, e sempre abordo isso com vários amigos. Mas, mais do que os militares, né, eu também digo que para o jornalista, que sempre acompanha os problemas brasileiros, que debate os problemas brasileiros, que muitas vezes fala de saúde, de educação, de infraestrutura, do que pode alterar, do que pode melhorar. Também sempre estimulo pessoas como você, né, a participar dessa vida política. Quanto maior o volume de pessoas estiverem interessados em participar da política, a ajudar a modificar as leis, alterar a legislação, é melhor. Queria agora que o senhor falasse especificamente da reforma tributária. Quais são as suas propostas para essa área? Eu vejo que nós temos lá, eu tenho procurado estudar, acompanhar as diversas propostas, já são do conhecimento de todos essas propostas, cada uma delas procura simplificar o sistema tributário, procura diminuir o volume de impostos que as empresas, que o cidadão paga, e nós temos lá várias dessas opções. Aqui junta vários impostos federais, municipais, estaduais, de tal maneira que viesse a facilitar o cidadão. Eu, especificamente, tenho uma ideia a esse respeito. Eu costumo comparar que lá em São Paulo, na própria Avenida Paulista, temos ali vários shoppings populares em que você, nesse shopping popular, quando pergunta sobre uma nota fiscal, a pessoa textualmente te diz: aqui não se emite uma nota fiscal. Você muitas vezes vai na feira, compra lá um peixe, gasta 100, cento e poucos reais, compra fruta, 70, 80, né? E na feira é natural, também não se emite nota fiscal. Você faz uma reforma de um apartamento, de uma casa, né? Um pequeno detalhe, gasta lá 5, 10, 15 mil, também não tem nota fiscal. Muitas vezes você observa, né, a compra de uma obra de arte, né, por um preço até muitas vezes alto, e na maioria das vezes não tem nota fiscal. Eu particularmente gosto muito de cavalos e vejo, né, compra, venda do cavalo natural, e também não tem nota fiscal. Você tem todo um mercado o informal que também não tem nota fiscal. O deputado, todos têm conhecimento, ele quando compra uma passagem aérea, quando vai para um hotel, ele é reembolsado por essa passagem aérea. Eu comprei por determinados aplicativos e, infelizmente, não fui reembolsado. Por quê? Porque aquele aplicativo compra por milhagem, por isso, por aquilo, e não emite nota fiscal. E apesar de eu comprovar que paguei pela passagem, comprovar que utilizei a passagem, mas não tinha nota fiscal. A mesma coisa, aplicativos de hotéis, você acaba não tendo a nota fiscal. Então, nós vamos observando um número muito crescente que não emite nota fiscal. Então, por mais reformas que você executa, se não tem a nota fiscal, o tributo deixa de ser recolhido. É comum, muitas vezes, você ir em determinado profissional e receber a pergunta assim: é com ou sem recibo, né, a atividade? Você repara que também não... Mas você paga aquela atividade. Então, você repara que o pagamento sempre ocorreu. Então, eu gosto muito dessa ideia de tributar a movimentação financeira e acabar efetivamente com todos os demais impostos. Você não teria, né, nota fiscal, a nota seria de compra e troca. Então, dentro dessa nossa liberdade econômica, dentro disso que nós buscamos, a simplificação, a facilidade da atividade, né, isso, vamos dizer,
me atrai bastante, vejo que é uma ideia, né, fantástica em termos de atividades. Muitas vezes fala, não, mas aí vai aumentar a compra com dinheiro em espécie, vai isso e aquilo. E nós já notamos que mesmo pelas redes sociais recebo muitas sugestões de que deve mudar a cor da nota de 100, mudar a cor da nota de 50 para que isso entre no circuito. Eu tenho uma ideia muito pessoal a respeito disso. A nota de 100 e de 50 devem acabar, né? Não deve funcionar. Eu tive a oportunidade de ir numa reunião na OCDE, numa feira, e fomos para a França. Lá chegando, uma pessoa esqueceu o cartão, pediu para mandar o recurso e recebeu lá, né, 2.000 euros para poder fazer frente a isso, e quis comprar um celular. Como ultrapassava o valor de 1.000 euros, não se aceitou em dinheiro. Ou seja, na França, não se aceita nenhuma compra que passa de 1.000 euros. Está aí outra coisa que dentro dessa ideia de nós taxarmos a movimentação financeira, é de que todas as compras abaixo de R$ 1.000 devem ser executadas de forma pelo cartão, pelo cheque, pela internet, e com isso daí você vai eliminar. Tem um planejamento que diz que se você tributar 2,5%, né, no pagamento, e quando você também receber algum recurso, pagar 2,5%, isso daí poderia eliminar todos os demais impostos. Você teria uma simplificação extraordinária. E alguns chegam ao ponto de dizer que o arrecadado seria muito maior. E uma coisa que eu vejo que é importante nessa arrecadação dessa maneira é que esse dinheiro arrecadado imediatamente já iria numa proporção em que o próprio presidente comenta de mais Brasil e menos Brasília, já iria 40% poderia ficar com a União, hoje é um valor muito superior a isso, 30%, ou seja, se aumentaria muito o que o município recebe, ele não tem que ficar pedindo para o parlamentar, para o deputado, para o ministro, o volume que a cidade vai receber é muito maior, o volume que o Estado vai receber é muito maior, e desse volume que a União receberia, ele poderia equilibrar alguns aspectos que esse tipo de imposto vai eliminar, porque acaba a guerra fiscal, acaba a isenção tributária. E a Zona Franca de Manaus, como fica? A União, com esse recurso que recebeu melhor, ele compensa aqueles estados que precisam de recursos financeiros, mas você teria uma simplificação extraordinária. Não importa se emitiu, se não emitiu a nota, se tem o software da prefeitura, se tem o software do estado, todas essas atividades seriam simplificadas, dando liberdade àquele que quer empreender, àquele que quer trabalhar para poder movimentar. E não tendo mais nota de 100 e de 50, você não teria mais esses desvios extraordinários que nós temos. O volume em termos de espécies seria muito mais complexo, todas as transações seriam muito mais claras, muito mais efetivas e facilitaria muito o cidadão. Então, eu particularmente gosto muito dessa tributação de 2,5% e acabar com os demais impostos. Pequenos ajustes seriam necessários. Trocou uma fazenda por um apartamento. Então você vai colocar ali a tributação, né, que vai ocorrer no cartório, coisas pontuais. Ao cigarro tem 90%, ainda tem que continuar um pouco maior. Aí você vai tributá-lo direto na fábrica, mas nos demais atividades você daria plena liberdade e uma pequena empresária que tem uma pequena confecção não estaria preocupada em recolher como vai acontecer, de que maneira vai executar essa atividade. O contador é necessário para que ela possa verificar prejuízo, gasto, de que maneira está empregando o recurso, mas não com fins
tributários. Acho que é uma ideia boa para debater aqui na nossa universidade e verificar de que maneira isso poderia ser aperfeiçoado. Mas tem essa ideia toda de liberdade e de modernidade que todos nós desejamos. Transparência e simplicidade. Né? Transparência e simplicidade. É isso aí. Está chegando no final do programa, eu queria terminar perguntando para o senhor, a agenda do governo, quais são as suas prioridades para esses próximos 3 anos e meio de mandato? Eu vejo que o governo, nós estamos aí com uma série de projetos, vejo o próprio presidente empenhado em muitas ações para facilitar o cidadão, como foi o caso da reforma da Previdência, né, que é volto a dizer, ela ocorre, não é por êxito ou por causa de um poder específico, é um trabalho dos 3 poderes, né, que atuam na busca dessa atividade. Vejo que a liberdade econômica é muito importante, vejo que o estímulo, né, ao emprego fundamental, vejo a atenção ao ensino, vejo a liberdade das universidades, como o último decreto que permite às universidades públicas, né, poderem gerar recursos na própria área, com esses recursos vindo para o reitor aplicar na própria universidade, fundamental. Vejo fundamental as pesquisas na área de saúde, vejo o Ministério da Ciência e Tecnologia com um foco muito grande nas atividades, na pesquisa, no desenvolvimento, na integração desse pesquisador com a indústria. É fundamental que isso ocorra. Vejo o trabalho do Ministério da Infraestrutura, que retomou as obras paradas, acabar com as obras paradas é muito importante, integrar essas atividades, melhorar as estruturas. Eu mesmo aqui, nessa parte de infraestrutura, sou um defensor da duplicação da Rio Santos, nesse nosso trecho de Guarujá até Ubatuba, é muito importante para que, em termos de segurança, para que se tenha uma melhor condições de turismo, aumentar o recurso. Vejo no Ministério da ministra Damares fundamental para as políticas públicas, vejo o trabalho em vários segmentos, né, fundamentais para o país. E tendo esses recursos, essas políticas públicas serão melhores implementadas no nosso Brasil. Vejo aí um futuro bastante promissor, com muito trabalho, muita coisa a ser realizada nesses 3 anos e meio que ainda temos pela frente, tanto os parlamentares quanto o Poder Executivo, e desejamos aí a todos, ao próprio presidente Bolsonaro, muito êxito, né, que os objetivos comuns necessários ao povo brasileiro sejam atingidos. Perfeito. Falou de cavalos, continuam aquelas sessões de equitação com o general Mourão? Nós temos lá uma oportunidade, né? Sempre que estou em Brasília, acordamos lá 5 e pouco, quando é 6h30, 7 horas, estamos lá executando uma atividade hípica no RCG, que é muito prazerosa em termos físicos, psicológicos. O cavalo tem uma série de atributos nessa área e lá participam dessas atividades o vice-presidente, o comandante do Exército, vários generais estão lá participando dessa atividade, então isso é muito positivo, mas procuramos nesse horário, né, política é proibido, né? Evitar, algumas vezes sai, mas o foco maior é que ela cumpra as atividades de lazer e atividade física, mas sempre é proveitoso e aproxima, né, o cavalo tem por esse hábito aproximar as pessoas e contribuir também nas atividades. O cavalo é um dos itens que propicia um volume de recursos financeiros de trabalho extraordinário, e o estado de São Paulo é um dos estados que tem a maior atividade nessa área equestre. Perfeito. O Rumo de Desafios recebeu hoje o deputado federal Roberto Peternelli. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Estou sempre à disposição para nós estarmos debatendo, sempre à disposição da universidade. Se fica impressionado
quando verifica toda essa estrutura em prol daquilo que é fundamental para todos os países, que é a educação. Parabéns à universidade. O Rumos e Desafios termina aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Até o próximo programa.